quer saber de comer, ele só quer saber de mamar. O que eu posso fazer? Quer saber? Fica com a gente, que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, tô muito feliz de ter você aqui comigo. Não só comigo, mas também com a Nutri, Ana Lúcia. Tudo bom? Tudo bom? Muito bom estar aqui. Ai, uma delícia quando ela vem, porque ela sempre traz dicas preciosíssimas e um conhecimento fabuloso pra nós, não é não? E agora, tá tendo muita pergunta sobre introdução alimentar. E eu não sei o que tá acontecendo, que ultimamente tem muita gente falando que o filho não quer comer. Mônica, meu filho não quer saber de comer, ele só quer saber de mamar. O que eu faço? Deixo passar fome? O que eu faço para essa criança comer? Então eu queria, já para dar um panorama de como que a gente vai conversar, eu quero saber razões que podem causar esse desinteresse. E aí depois a gente entrar com algumas dicas para ele se interessar mais e dicas de alimentos que vão estimular mais aqueles que são mais aceitos pelos nossos pequenos. Joia, perfeito. O que pode estar causando esse desinteresse em comer? Tem inúmeras coisas, né? Vamos falar as principais então? Vamos. Por exemplo, uma das coisas que no consultório eu convivo bastante é o quê? O desinteresse do bebê em comer quando ele tá muito grudado no peito. Então a mãe que quer desmamar, mas não quer, né? Então tem porque o emocional. O emocional da mãe a gente tem que considerar. É difícil ver que o bebê tá crescendo, que não vai depender 100% do seu alimento. Não é nada fácil, nada fácil. Então assim, a orientação sempre amamentar de manhã, né? Quando já começar a introduzir o alimento, antes do almoço, antes do jantar, não amamentar. Se ainda quiser amamentar, ainda tiver um apego, amamentar depois. Ou seja, livre demanda, quando começa a introdução alimentar, acabou. Acabou. A livre demanda é até a introdução alimentar. Porque a livre demanda causa muito desinteresse do bebê em comer. Mesmo porque muitas vezes, quando chega a hora dele comer o almoço, o jantar ou até o lanchinho, ele tá de barriga cheia. A gente tem que entender que o estômago do bebê é pequenininho. E a gente tem que entender que a nossa alimentação não é livre demanda. A gente tem o horário do café da manhã, o horário do almoço, o horário do jantar. Então as crianças vão precisar se readaptar para uma rotina alimentar, certo? Isso é muito importante, colocar uma rotina alimentar. Né? O café da manhã, a mamada pela corda, o café da manhã, e aí depois o almoço, depois a mamada da tarde, o jantar, a mamada da noite. Né? Se a gente colocar esses horáriozinhos, o bebê começa a se adaptar com essa nova rotina e começa a ter interesse maior na hora de mamar e mamar, na hora de comer e comer. Meu filho mamou de manhã, e aí quanto tempo depois que eu devo servir o jantar? Ou melhor, ao contrário, que o jantar tem hora. O jantar não, o almoço. Falando tudo ao contrário. O almoço tem hora. O almoço vai ser meio-dia. Vamos falar que todo mundo almoça meio-dia. Meu filho vai almoçar meio-dia. Claro que vai depender da rotina da sua casa, mas eu tô dando só um exemplo. Qual é o intervalo que ele deve ter ficado sem comer nesse período para ele poder se interessar pelo almoço? Mínimo de 2 horas, né? Claro, tem bebês e bebês. Tem bebês famintos que depois de 2 horas estão famintos e querem comer. E tem bebês que têm menos fome, né? São mais devagar de digerir, estômago um pouquinho menor. Então, às vezes, 3 horas é o tempo que ele vai começar a se interessar e ter vontade de comer. Na introdução alimentar, aqui em casa, as crianças comiam mais cedo. Eu achava importante colocar mais cedo para eu estar disposta, com paciência, para podê-los deixar comer. E aí, quando eles terminavam de comer, eles continuavam à mesa para ver eu comendo. Joia. Eu não conseguia fazer simultâneo porque eu tinha que dar comida para criança. Para mim, eu fazia um banzé e eu gosto de comida quente. Só comia depois. Exato. Mas eu achava importante também eles verem que eu estava comendo, que eu tinha essa rotina para eles quererem me imitar. É uma dica boa? Sim, é uma ótima dica. A rotina alimentar com a família é muito importante, né? Porque a criança, o bebê que come sozinho, tem uma dificuldade um pouco maior em se interessar pelo alimento mesmo, né? Então, se ele tá sozinho ali na horinha só dele comer, tá pronto, acabou, é completamente diferente do neném que tá com a família toda junta, comendo e tendo alimento, acesso, e ele olhando e vendo outras pessoas fazerem. É completamente diferente. Então ajuda muito esse processo de estar junto e de comer junto, né? Até mesmo como você fazia comer um pouquinho depois, mas eles ficavam junto, né? Olhando, prestando atenção. Isso ajuda pra caramba. E agora sim, existem fatores também fisiológicos que podem dificultar essa introdução alimentar, esse interesse. Mas aí quem vai conseguir orientar é o pediatra, certo? É claro, tem muito neném que tem refluxo,
né? Tem muito nenê que começa a introdução alimentar, começa a ter uma intolerância, Uma ou até uma alergia. alergia a algum alimento, e aí não começa a não querer se interessar, porque o próprio corpo tá falando não. E aí, é Sim. claro, precisa de uma análise muito mais ali, tete a tete, né? Com o nenê, com o pediatra, nutricionista, alguém ali só individualizando o processo, né? Que daí é uma coisa bem mais individual. Uma coisa que ajuda muito é dar pro nenê a comida para ele se divertir. É o tal do Senão- BLW. É o tal do BMW que existe desde sempre, agora tem nomezinho, né? É, BLW. BNW. E a criança, você vai cortar pedacinhos e eles vão pegar com a mão e colocar. E eu já vou deixar muito claro, pra BLW, a mãe tem que estar preparada também. É um processo Sim. demorado, é um processo que faz sujeira, que vai ter muita coisa Muito no chão. bagunçado. Então a mãe também tem que estar bem com isso. Porque se você mostrar insegurança enquanto seu filho tá fazendo baderna na sua cozinha, Sim. na sua sala, ele vai perceber. E essa insegurança E vai da mãe travar. é mais um motivo pra atrapalhar a Sim. alimentação. Sim. Que a criança, se ela for lá pegar na textura, pôr na boca, cheirar, é claro que o grau de interesse pode mudar e pode facilitar. Mas, se a mãe ou quem tá cuidando ali, dando a Fica comida, limpando, fala, meu Deus, tenso. não joga, cuidado! Aí pronto, pode travar e a criança não comer. Fato, né? Vou só entrar, não é o assunto, mas BLW. Tem muita gente que tem medo do bebê engasgar, porque são pedaços Sim. maiores. Existe realmente esse risco? Tem esse risco Não. sim. Não é assim, toma a comidinha, né, o legume e tal, e pronto, vambora, tô ali lavando a louça e tô de olho. Tá ali junto Tá. e tem consistência e tamanho certo, dependendo da idade do bebê. Né? Então, assim, não é porque tá dando ali o alimento pra ele se Não é deliciar. porque tá na tal, moda que é só cortar o brócolis, a cortar cenoura e e tal. tal, se vira, né? Entendi. Mas é Mas assunto não. para outro vídeo. Isso. Assunto para outro vídeo. Então vamos lá. Então a gente já viu alguns pontos que podem despertar esse desinteresse da criança, que seria estar satisfeito, a mãe que tá um pouco ansiosa, tá nervosa, a falta de rotina alimentar. Sim. É claro, por exemplo, acontece muito hoje em dia, né? Mãe que trabalha fora e às vezes tá junto do nenê só na hora da mamada. É claro que o nenê, nos outros momentos, pode fazer uma chantagem emocional. Ele é nenenzinho, pequenininho, mas ele De sabe bobo pra não tem caramba. nada. Então, o fato dele não comer já tá chamando atenção, né? Já é uma preocupação. E a mãe querer ficar só mamando. Então, assim, tem um fator emocional aí também, que pode ser não só do lado da mãe, mas do lado do bebê também. Então, tem que ficar Entendi. sempre atento com esse monte de coisas que pode acontecer. Tem algum alimento que seja um pouco mais fácil para essa introdução alimentar, ou se ele já estava comendo e deu uma paradinha? Tem alguns alimentos que eles aceitam melhor, e eu não vou falar agora de frutas. Sabe Aham. por quê? Porque fruta é mais fácil de aceitar. Muito fácil. Só que se a gente começar, ao invés do almoço da banana, o seu filho não vai querer comer o arroz, o feijão, a carninha, a Exatamente. lentilha. Então eu quero dicas de alimentos Joia. desses mais puxando ali pro salgado, Aham. que tem uma aceitação bacana. Joia. Isso é legal mesmo. Porque o leite materno é mais docinho, né? Então, É se docinho. você introduzir primeiro a fruta, pronto, acabou. Né? O salgado vai ter uma dificuldade aí. Então, a gente começa com os alimentos salgados que tem esse docinho no final. Que é o quê? Batata doce, mandioquinha, beterraba, cenoura, Nunca batido no liquidificador, só amassadinho só no amassadinho garfinho. no garfinho. Se é muito pequenininho, pode até coar, né? Se não, só amassadinho no garfinho. O arroz, ele é mais adocicadinho, Tá. né? Então fazer uma papa com arroz logo no começo, né? Claro, da introdução. O que pode fazer é colocar pedacinhos de carne nessa papa e tirar antes de servir. E tirar Só pra soltar um sempre só pouquinho. no caldinho. Leguminosas, né? Sempre muito bem amassadinhas. A gente pega, por exemplo, feijão branco, é bem suave, até um pouquinho mais docinho. O Tá. grão de bico, ele tem um sabor um pouquinho mais acentuado, mas a criança gosta muito. É bem legal, claro Eu que sou sempre criança, é então. mensageiro. Amo grão de bico. Eu também. Então, assim, geralmente essas raízes, né, os tubérculos, Tá. eles têm um sabor um pouquinho mais docinho e a textura é muito legal. Né? A Entendi. textura é muito boa quando eles estão cozidos, então as crianças tendem a gostar. Né? Então é um alimento muito legal para se começar ali, principalmente para criança que não tá querendo comer. E tem gente que faz aquela sopinha de tudo misturado e tem gente que dá tudo separado. Sim, O ideal nesse caso é testar qual o filho prefere. Se ele tá rejeitando a sopinha, tenta separado. Tá? Se Exatamente. testar rejeitando separado, pode tem da misturar. sopinha. Porque o que a gente fala, né? É legal tudo separadinho, porque daí ele vai identificar cada alimento e tudo mais. Só que assim, a gente tem a vida corrida, né? Sim. Tem muita gente que não consegue fazer tudo separadinho e 5 vezes na semana, 7 vezes na semana, Variando diferente, todos os variando. dias. É uma loucura mesmo. Então, assim, vale congelar, vale juntar tudo num sopão, porque né, tá tudo ali, é claro, a princípio ele não vai ter o paladar de cada coisinha, mas ele vai sentir.
né? E depois, quando ele vai crescendo, ele vai identificar. Tem vários supermercados que já vendem num saquinho vários legumezinhos e verdurinhas já cortados, pronto pro seu pão. Pode ser? Sim. Pode. O que a gente não gosta desses já cortados? Primeiro, a gente não sabe a higienização, qual foi. Tá. Não sabe que faca foi, quem cortou, né? E é claro que a partir da hora que você corta um legume e expõe à luz, né? A maioria são em saquinhos que tá tomando luz, tá perdendo ali vitamina e mineral. Tá. Então, o ideal é você comprar o alimento, poucas né, porções, in natura, pouca porção, ou até muita porção, e aí você faz um dia para aquilo, já tem uns 5 tipos de papinha congelada, por exemplo. Na emergência, eu posso comprar um desse e aí eu tenho que higienizar como antes de fazer? Higienizar, colocar na água com vinagre, Tá. 15 minutinhos para cada litro de água, enxaguar e usar. Não fica Tá. com gosto do vinagre, não enxágua na água da torneira, vai pegar, né, o flúor, o cloro da água da torneira e aí não vai adiantar mais a higienização que foi feita. Então, coloca na água com vinagre, peneira, tira aquela água e pode usar. Perfeito. Acho que as dicas estão feitas. Foi, né? Claro que cada um tem o seu desafio. Talvez essas dicas não sejam suficientes para o seu caso. Por isso a importância de você ter o acompanhamento do pediatra, usando os termos aqui da doutora, para que você tenha um atendimento individualizado, próprio, especial para o seu caso, para o seu bebê. Espero muito que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir pra gente e eu te vejo no próximo vídeo.